Olá, eu sou a Karina E eu sou o Nicolas. e nós vamos tratar do problema de recomendação de notícias por meio de tags. Bom, o que é o problema? Atualmente nós temos uma quantidade massiva de dados e de notícias de diferentes fontes em que as pessoas têm acesso, por exemplo, internet, rádio, televisão. E o nosso objetivo é conseguir filtrar para o usuário as notícias que realmente vão ser relevantes para ele, agradar ele, mostrando a ele o que é importante, facilitando a vida do usuário e não ter que buscar tanto por essas notícias. Isso é importante porque, como hoje em dia nós temos muitos sistemas de disponibilização de dados para estudos de um usuário, para manter um usuário sempre. Para manter a fidelidade do cliente, colocando nesses termos, é necessário recomendar notícias importantes para aquele cliente, relevantes sobre temas que ele gosta de se manter informado. Bom, um dos desafios do problema é considerar o que o usuário avaliou, o feedback que o usuário deu para as notícias. O fato do usuário ter aberto uma notícia não significa necessariamente que ele gostou dessa notícia e a gente não sabe quanto tempo o usuário leu essa notícia, porque ele pode abrir a notícia e simplesmente fechar a notícia. Então, tratar isso é um grande desafio para a gente. Bom, como trabalho relacionado, a gente tem o Content Based New Recommendation, que também vai tratar da representação vetorial de notícias e de usuários, que também utiliza o método do cosseno para calcular a similaridade entre notícias e que também utiliza do feedback implícito para gerar a recomendação, que é verificar se o usuário visualizou a notícia. A nossa solução, ela propõe primeiramente representar a notícia como um vetor em um espaço m-dimensional. Suponha uma notícia do nosso sistema que possui várias tags. Essas tags vêm em pares, que é o índice da tag, o score da tag, que é um output gerado pelo sistema usado, que vai verificar a importância de uma tag para uma notícia. Para representar a notícia como um vetor, nós vamos no índice da tag e colocar o score dela, como mostra essa imagem. E se nós quisermos representar um usuário como vetor no espaço da mesma dimensão, basta nós pegarmos todas as notícias que o usuário já leu e colocarmos o vetor do usuário como sendo a soma desses vetores. E agora que nós já temos vetores representando usuários e notícias, nós conseguimos calcular a similaridade entre um usuário e uma notícia usando o cosseno, que será o produto escalar dividido pelo produto das normas. Bom, os dados que a gente tem foram fornecidos pela News Monitor, são 300 mil notícias e nós vamos utilizar como fonte apenas os 56 usuários. Por quê? Porque esses 56 usuários, eles favoritaram notícias. Então, a gente tem um feedback explícito deles, que é o fato deles tornarem a notícia como favorito, sinal que aquela notícia é relevante para ele. Então, nós vamos considerar apenas esses usuários, que além de terem lido notícias, eles também favoritaram algumas notícias. E nós queremos criar um ranking de notícias personalizado para cada usuário, baseado nas notícias que ele possui mais similaridade. Para avaliarmos nosso trabalho, nós vamos usar a métrica MRR, que é o ranking recíproco médio. Ou seja, para cada usuário, gerado o ranking deles, nós vamos gerar a primeira posição que possui uma notícia relevante no ranking. Ou seja, uma notícia que o usuário favoritou. Isso. E então nós vamos tirar a média de todos esses rankings recíprocos encontrados. Por isso é importante usar os usuários que favoritaram notícias. Nós vamos conseguir avaliar quão boa foi a nossa previsão para esse usuário. Bom, o que a gente quer responder? Nós queremos responder se é possível prever notícias relevantes para o usuário, dado as notícias que ele leu, considerando apenas as tags das notícias. Caso seja possível,
Essas notícias, elas têm que aparecer na primeira posição, nas primeiras posições do ranking que a gente vai gerar para cada usuário. Então, para cada experimento, nós obtivemos o ranking recíproco do ranking gerado para cada dado usuário. Ou seja, nós obtivemos a primeira posição no ranking que aparece uma notícia relevante para aquele usuário. E nós calculamos a média final. A média final dos rankings recíprocos e encontramos 0,068, que é um pouco maior do que 1/15. Bom, o que foi a nossa proposta? A nossa proposta era criar um ranking com as notícias de notícias a serem recomendadas para um usuário, considerando que as notícias relevantes para ele iriam aparecer nas primeiras posições do ranking. Quanto à literatura que nós usamos, aconteceram algumas diferenças do método que nós usamos e do método usado pela literatura. A primeira delas é na representação vetorial. Apesar da ideia de representação vetorial ser a mesma, a forma como ela foi feita na literatura usada foi diferente da forma como nós fizemos. Na literatura, foi usado a frequência de cada termo do título da notícia no seu conteúdo, como métrica para transformar a notícia em um vetor. E no nosso trabalho, nós usamos o score de cada tag daquela notícia, que já é uma palavra-chave. É como se na literatura eles estivessem criando as tags deles. Nós já temos as nossas tags prontas, porque eles olham, além do título da tag, eles olham a frequência de palavras do título no meio do texto, eles olham os nomes de pessoas e lugares que aparecem durante o texto também para poder gerar recomendação. Além disso, tem uma diferença também na recomendação em si. Porque na nossa recomendação, nós geramos apenas um ranking para cada usuário das notícias mais similares com aquele usuário. Na recomendação feita pela literatura usada, geraram-se primeiramente 2 rankings, que é o ranking das notícias lidas por cada usuário e o ranking das notícias similares de um artigo. E esse ranking foi combinado. Essa também foi uma diferença. Quanto à satisfabilidade do experimento, o ranking recíproco médio foi de 0,068, como nós dissemos anteriormente, um pouco maior do que 1/15. Ou seja, aproximadamente ou na posição 15 ou na posição 14, teria uma notícia relevante. Isso pode ser considerado ruim, mas pode também ser considerado bom se nós olharmos para a interface do News Monitor. Na interface do News Monitor, são sugeridos vários trabalhos, várias notícias na página inicial para cada usuário que ele pode escolhendo. Então, a notícia de ranking 14 ou 15 seria de um rápido acesso, o que seria um experimento, um resultado satisfatório. Bom, entre as nossas limitações técnicas estão os fatos de, por exemplo, como dito anteriormente, nós não sabemos se o usuário realmente leu aquela notícia e realmente se ele favoritou a notícia porque ele gostou dela. Se ele leu a notícia, porque nós fizemos os testes e nós observamos que alguns usuários favoritaram notícias que ele ainda não tinha lido. Talvez favoritar a notícia não significa simplesmente que a notícia é relevante. Significa que o usuário quer ler a notícia depois. E as limitações da abordagem, as principais foram que essa abordagem ela não considera o tempo em que a notícia foi lida. Então, por exemplo, se um usuário leu muitas notícias sobre determinado tema há 1 ano atrás, essas notícias ainda teriam um peso muito grande na recomendação para aquele dado usuário. O que talvez não faça sentido, dado que os gostos mudam. O gosto do usuário pode mudar. Isso. E, além disso, nós temos a limitação também de que não necessariamente o usuário leu. Às vezes alguém usou a conta do usuário para ler.
Então talvez não seja tão relevante. E esse foi o nosso trabalho.